Olá pessoal, hoje então não é vídeo de abertura do mercado, tava não consegui fazer, tava com outras questões para resolver na hora, mas eu quero comentar o andamento aí das coisas na véspera aí das decisões dos bancos centrais aqui do Brasil, que já começou a reunião do Federal Reserve, sai amanhã também, vai ser um agito do mercado, hein? E todo o contexto à volta. E o que aconteceu ontem, segunda-feira, dia 19 de setembro, foi uma queda, na minha opinião, bem inesperada. Alguns poderão dizer, Natan, mas é como você sempre falou, tá dentro do túnel. E olha, realmente eu não esperava por isso. Eu não esperava uma queda ontem, sendo que nós temos, por exemplo, essa notícia aqui. Olha aqui, pessoal. O, o preço ao produtor, né? A inflação dos preços ao produtor na Alemanha, 45,8% ao ano. Pessoal, o que é isso? A gente está falando de Alemanha, maior economia do bloco europeu. Quanto foi em agosto? Foi 7%, 7,9%. Meu Deus do céu, isso aqui, pessoal, tá igual à inflação do Brasil no atacado, o GPM, grosso modo, né? Porque o GPM tem muita coisa dentro, de 2020, quando a inflação começou a aumentar forte aqui no Brasil. Claro, você pode dizer que tem a questão da energia, do gás, da Rússia e tal. Sim, claro, tem tudo isso. Mas vejam o momento histórico ímpar que estamos vivendo. Então, assim, isso aqui eu acho extremamente preocupante porque vai ter reflexo na economia globalizada. Eu vejo que vai, né? Por outro lado, deixa eu ver se eu ainda tenho isso aqui na tela, ou se já trocamos. O Ibovespa teve uma alta e, aqui a questão do diesel, que caiu 5% na Petrobras, o que é um dado muito positivo, pode aí desencadear mais um pouquinho, influenciar mais um pouquinho ali a deflação. E aí, será que vamos ter 3 ou 4 meses de deflação? É uma pergunta interessante. Então vejam só como tá a coisa, né? Num canto do mundo isso, né? 45% de inflação no atacado, e no mercado aqui no Brasil, tudo light, hein? Tudo tranquilo. Ah, esse comentário aqui eu queria também trazer para vocês do, do parece mais também uma coisa assim para talvez para dar assunto, certo? Que o Guedes diz que o Banco Central errou ao falar o tempo todo em risco fiscal, desajuste fiscal, quando íamos para superávit. Nós temos tido aí, acho que desde novembro do ano passado, vários meses, realmente não tenho certeza se todos, mas eu me lembro de vários meses de superávit do governo central no primário, e isso é extremamente positivo. O BC estava preocupado com o fiscal e eu com o juro negativo. Mas ele diz aqui, Campos Neto é excelente presidente do Banco Central, percebeu e se adiantou à inflação. Quando falo do BC, falo da diretoria e não do presidente Campos Neto. Tá, e ele despessoalizou, digamos assim, a sua crítica, mas ele. Então essa crítica é muito midiática, na minha visão, porque é, errou ao falar o tempo todo em risco fiscal quando íamos para superávit. Acho que o Paulo Guedes ficou um pouquinho chateado, assim, por assim dizer, né? E mas ele falou aqui, ó, percebeu e se adiantou à inflação, porque eu pensei assim, meu Deus, como é que o Paulo Guedes diz que o Banco Central errou, se justamente o Banco Central no Brasil tem que justamente ser elogiado, porque ele conseguiu dar um passo à frente no mundo para observar essa questão da inflação.
O nosso Banco Central foi muito rápido, gente. Foi muito apto, foi muito esperto para fazer o que fez antes do mundo inteiro. Antes do Federal Reserve se ligar, antes do Banco Central Europeu, que foi o mais atrasado de todos, e eles ainda vão ter que conviver com o problema dos preços de energia e gás na Europa. A situação do Banco Central Europeu é delicadíssima, pessoal, é crítica. Tá? É crítica. E mesmo, por exemplo, agora que o Brasil está completando o tema de casa, que o Banco Central americano está avançando no seu dever de casa, que vai influenciar de forma bastante positiva a inflação no mundo. Nós vamos ter ainda um pedaço da balança ainda desequilibrada, porque lá na parte da Europa a coisa vai ficar muito ruim pela questão dos preços da energia, certo? E no meio dessa confusão inteira, o DEI futuro no Brasil cai forte, e hoje ele fica ali, ó, ele fica ali pulando, oscilando, enfim, naturalmente, bem abaixo dos 12%. Realmente, pessoal, como as coisas mudam, né? E aí nós temos, só vou comentar aqui en passant, não vou comentar assim em cada título, né? Mas vejam, os prefixados todos abaixo dos 12%. Nós temos aí o Tesouro IPCA 26 já um pouquinho mais longe aí dos suculentos, né? 5,70 e tantos que ele estava nos últimos dias. E, por exemplo, o IPCA 55 e o 35,45 já fora da casa dos 5,90. E a gente está vivendo dias extremamente calmos no Tesouro Direto, sem tantas oportunidades assim. Mas é claro que para longo prazo, pessoal, longo prazo, imaginem que quando o Tesouro fechou pela primeira vez o primeiro circuit breaker do Tesouro lá, no dia 12 de março de 2020, vocês podem não se lembrar, mas eu me lembro porque eu vi isso. O Tesouro reabriu e o título com a taxa mais alta era o IPCA 55. E que taxa era essa, pessoal? 5,12. 5,12%. E um minuto depois, o Tesouro fechou. E foi muito difícil alguém ter conseguido realizar negócio naquele momento. Mas 5,12, pessoal. Então, se a gente jogar para o longo prazo, vejam que as taxas de hoje parecem um pouco desinteressantes, mas na verdade essas taxas são muito altas ainda. Nós temos muito prêmio aqui. E, bom, quem comprar e ficar para o longo prazo vai sentir no bolso o que eu estou falando. Vai ter todo o prêmio desse risco aí que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Certo, minha gente? Era isso que eu queria comentar, um comentário mais breve aí, um pouco menos sistemático do que eu costumo fazer pela manhã. E continuamos aí esperando. Amanhã, então, dia 21, por volta das 19h30, antes das 20 horas, eu acho que eu consigo gravar e renderizar e publicar o vídeo para vocês com o meu comentário sobre a decisão e o comunicado do Copom. Enquanto isso, vocês podem dar uma conferida no nosso pool, na nossa votação, sobre quanto que vai ser a taxa do Copom, né? O que eles vão definir? Eles vão ficar no 0 a 0, eles vão aumentar 25 e dizer acabou, vão aumentar 25 e dizer que vão aumentar mais. Coloquei ali algumas opções bem imaginativas, bem criativas, digamos assim. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.